Olá, queridos alunos do primeiro ano, prazer estar aqui com vocês, né? Gostaria muito de estar em sala de aula, mas por enquanto isso não é possível. Então nós vamos nos reinventando, né? Reinventando a sala de aula e falando dos conteúdos aqui pela plataforma, tá bem? Hoje nós vamos rever um pouquinho o conteúdo do capítulo 3 do livro de vocês, que está na página 31. Então, eu gostaria que você desse uma pausa aí no vídeo e pegasse o seu livro para a gente ir acompanhando aí o que eu vou estar explanando aqui para vocês sobre as substâncias da vida, né? Sobre a bioquímica da vida, que as substâncias da vida, a bioquímica, ela se divide em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, tá? Então, as substâncias inorgânicas, que são moleculinhas pequenas, a gente diz que quem faz parte das substâncias inorgânicas que compõem a vida, o ser vivo, a água e os sais minerais, tá? E as substâncias orgânicas, que são moléculas mais complexas, a gente diz que são os carboidratos, né, os açúcares, os lipídios, que são as gorduras, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, tá? Hoje a gente vai falar da água e dos sais minerais, ok? Vamos deixar para falar das substâncias orgânicas numa próxima aula, tá? Eu vou procurar fazer aulas pequenas, aulas rápidas, para que você consiga acompanhar da melhor maneira possível e a gente continuar a dar prosseguimento, né, aos conteúdos da nossa disciplina, tá bem? Então vamos lá. A primeira substância inorgânica, né, que a gente vai falar é sobre a água, tá? A água, ela está presente em todos os seres vivos, desde as plantinhas até os seres mais elaborados, como os mamíferos, os seres humanos, os fungos, as bactérias, enfim, todos os seres vivos, a água está presente no corpo dos seres vivos, né? E ela é extremamente importante para a vida acontecer, tá? Ela é considerada o solvente universal, porque grande parte das substâncias, elas se dissolvem na água, tá? Ela consegue solubilizar, né, grande parte das substâncias que a gente conhece. Muitas reações químicas dentro do corpo dos seres vivos dependem da água para acontecer, tá? Então, muitas reações químicas corporais vão depender da água como mediadora aí, tá? Para acontecer essas reações químicas. Ela possui função termorreguladora, né? A água, quando a gente sua, por exemplo, a gente está fazendo uma função termorreguladora de temperatura do nosso corpo, né? Quando a gente sua, a gente está eliminando o calor do nosso corpo para que a temperatura interna do nosso corpo continue a ficar a mais ou menos 37 graus Celsius, que é a temperatura interna do nosso corpo ótima para as reações químicas acontecerem. Quando abaixa de 37 graus, a gente diz que nós estamos com hipotermia, né? E quando aumenta, vai acima dos 37 graus, a gente diz que está com hipertermia ou febre, né? Então, a água, ela tem essa função termorreguladora também, né? Então, quando o tempo está muito quente, né, a temperatura ambiente está muito quente, o nosso organismo sua para que a nossa temperatura corporal interna fique a 37 graus Celsius, que é a temperatura ideal para as reações químicas acontecerem dentro do nosso corpo, ok? A quantidade de água do nosso corpo, no nosso corpo, vai variar de um órgão para outro, de acordo com o metabolismo desse órgão, de acordo com a espécie também. Então, a gente sabe que o corpo humano tem de 75% a 80% do nosso corpo é água, né? Só o restante que é massa,
né? Então, mas vai depender do órgão, da função desse órgão, se tem mais ou se tem menor quantidade de água, tá? A queda na quantidade de água no corpo dos seres vivos pode provocar uma situação chamada de desidratação, tá? Que é muito perigosa e pode levar à morte, tá? Então, a falta de água, ela é muito séria, tá? E por isso que a gente tem que estar repondo os líquidos, né? Bebendo água, suco, né? Na própria alimentação, a gente está ingerindo água, né? Para repor a quantidade de água do nosso corpo que a gente perde a todo instante, né? Quando a gente urina, quando a gente sua, né? Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente... Enfim, de várias maneiras a gente perde água de dentro do nosso corpo. E a gente precisa estar repondo essa quantidade de água a todo instante, tá? Porque a água é fundamental para as reações metabólicas do nosso corpo acontecerem, ok? Então, a água é um solvente dos líquidos orgânicos, como, por exemplo, o nosso sangue. Ele tem dentro dele, dissolvido na água, várias células, como as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, né? Tudo isso está dissolvido no plasma, que é praticamente água, né? E a água, ela faz essa função de transportar as substâncias dentro do nosso corpo. Ela transporta tanto as substâncias extracelular, porque ela faz parte também do líquido intersticial que fica entre as células do nosso corpo, no próprio sangue, que faz esse papel de levar substâncias para lá e para cá no nosso corpo, quanto intracelular, no citoplasma, né? E o citoplasma é uma substância gelatinosa à base de água, né? E também faz esse papel de transporte de substâncias intracelulares também. Como eu já falei, né? Regulação do equilíbrio térmico com a dissipação do calor através do suor, né? Redutor do atrito entre os tecidos nas regiões de contato entre osso e articulação. Toda a articulação nossa, a gente tem um líquido chamado líquido sinovial, que é a base de água, né? É também um líquido gelatinoso, que ele amortece o impacto, ele amortece a junção ali da cartilagem com o osso, lubrifica aquilo para não haver impacto no osso, tá? Então, o líquido sinovial também é a base de água, né? E ela faz reações de hidrólise, que são as quebras de moléculas, né, do nosso corpo. Bom, entendemos que a água, ela é fundamental para a existência da vida, né? Não existiria vida se não existisse água no estado líquido, tá? E agora nós vamos ver a importância e a função dos sais minerais para o nosso corpo. Os sais minerais, eles estão presentes em pequenas quantidades nas células, tá? São essenciais para o metabolismo. A carência de sais minerais pode provocar um mau funcionamento do organismo, tá? E são exemplos de sais minerais, por exemplo, o magnésio, o sódio, o ferro, o potássio, fosfato, iodo, cálcio, cloro e vários outros, né? E vários outros. Aí, na página 32, a gente já está falando de sais minerais, né? Então, tá lá na página 32, tem aí algumas funções de alguns sais minerais que eu vou listar aqui com vocês, e também eu vou dizer que não está dizendo aí no livro de vocês, mas eu vou falar de alguns, aonde a gente encontra os sais minerais para a gente estar absorvendo esses sais minerais e de que maneira, né? Por exemplo, o cálcio. O cálcio, a importância dele para o nosso corpo é a formação dos ossos, dos dentes, atua no funcionamento da musculatura também, dos nervos e na coagulação do sangue. De que maneira a gente pode estar absorvendo o cálcio? Nos laticínios, hortaliças
e folhas verde escuro de preferência, como brócolis, espinafre. Esses alimentos contêm bastante cálcio. Quando eu falo laticínio, gente, eu estou falando do leite, do queijo, tá? Da manteiga. Isso aí vai ter bastante cálcio, tá? O fósforo, ele forma os dentes, também participa junto com o cálcio na formação dos ossos e dentes, participa na transferência de energia e na molécula dos ácidos nucleicos, tá? Do nosso DNA, tá? Aonde que a gente acha fósforo? Nas carnes, nas aves, nos peixes, nos ovos, nos laticínios também, nos feijões e na ervilha, tá? A gente encontra aí uma porção considerável de fósforo. É importante acentuar para vocês que não é necessário a gente estar absorvendo uma quantidade muito grande de sais minerais, porque o nosso organismo ele tem reservas de sais minerais, tá? Então a gente tem que estar só repondo, mas nada de ficar se tomando remédios, né, à base de sais minerais para estar repondo sais minerais, porque a própria alimentação se encarrega de nos trazer esses sais minerais na quantidade adequada, desde que você tenha uma alimentação equilibrada, né? O sódio é o sal, né? Todo dia a gente come sal, em grande quantidade ou em pouca quantidade, a gente está absorvendo sal na nossa alimentação. Ele vai ajudar no equilíbrio hídrico, né? No equilíbrio dos líquidos do corpo e no impulso nervoso nas membranas das células. O sódio faz esse papel. Onde que a gente encontra o sódio? No sal de cozinha, né? E o próprio sódio natural, o sal natural dos alimentos, tá? Porque os alimentos, muitos deles já contêm sódio na sua composição também. O cloro, que forma o ácido clorídrico no estômago, né? Se você não sabia, fique sabendo que o seu estômago tem ácido clorídrico, né? E a principal função do ácido clorídrico estomacal é promover a limpeza do seu estômago, né? Porque quando você se alimenta, muitas das vezes você, junto com o alimento, você está ingerindo bactérias e micro-organismos, e esse ácido clorídrico mata as bactérias e os micro-organismos que entram ali, ou grande parte deles, tá? Encontra-se também combinado com sal de cozinha, então o cloro está sempre ligadinho ali com sal, tá? Em algumas marcas de sal, eles acrescentam também o potássio, tá? Que também é muito importante o equilíbrio entre o sódio e o potássio, tá? No nosso corpo. E é o que eu vou falar agora, o potássio. Age com o sódio no equilíbrio dos líquidos e no funcionamento dos nervos e das membranas. Por que que às vezes, após um exercício físico muito intenso, ou nadar, ou correr, enfim, após um exercício físico intenso, você sente cãibra? Porque você esgotou ali a sua reserva de potássio, tá? E às vezes você está com falta de potássio, então tem que comer potássio, tem que comer banana, por exemplo, que é uma fruta que tem bastante potássio, tá? Além da banana e de outras frutas que tem potássio, nós temos as verduras, os feijões, o leite, os cereais, também tem potássio, tá? Porque o potássio, ele anda juntinho ali com o sódio, tá? O magnésio, ele forma a clorofila, né, dos vegetais, atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas, na formação dos ossos, no funcionamento dos nervos e dos músculos. E onde que a gente encontra magnésio? Nas hortaliças de folhas verdes, já que o magnésio faz parte da clorofila, né, gente? Então, todos os vegetais verdes você está ingerindo magnésio. Nos cereais, nos peixes, carne, ovo, feijão, soja, banana, tudo isso aí vai ter magnésio. O ferro é uma molécula, é um sal mineral extremamente importante para a gente. Não que os outros não sejam, é de igual importância, mas o ferro, ele é importante e ele é bem mais conhecido também, porque a falta do ferro causa uma doença que a gente chama de anemia ferropriva, ou seja, anemia por falta de ferro. O que o ferro faz? O ferro, ele é formador
da hemoglobina, né? Que está ali dentro das hemácias e é responsável por ligar o oxigênio, os gases respiratórios, à molécula da hemácia. Da hemácia. Então, se falta ferro, falta hemoglobina. Se falta hemoglobina, as hemácias já não vão fazer mais a sua função, que é de carregar o oxigênio para as células. E nesse processo você diminui a sua produção de energia, de molécula de energia, já que a molécula de energia, para ser produzida, precisa da molécula de oxigênio, né? E aí você vai ficando abatido e desanimado e com muito sono e muito cansado. Quando você se apercebe, vai no médico e o médico fala para você assim: olha, você está com anemia, faz um exame de sangue e percebe que tem poucas células hemácias na tua corrente sanguínea. E aí o que ele vai receitar para você? Sulfato ferroso, alimentação rica em ferro, né? Para repor aí a quantidade de ferro no teu organismo para a produção das hemácias, tá? Então o ferro aí é muito importante. Tem que comer feijão, fígado, carne, gema de ovo, pinhão, legumes, hortaliças, folhas verdes, né? Quanto mais colorido o nosso prato, gente, mais saúde a gente vai ter no que diz respeito aos nutrientes, tá? Então, quanto mais você comer uma alimentação variada de comida de verdade, né? De vegetais, arroz, as leguminosas, né? As carnes, você vai estar fazendo um bem enorme para a tua saúde, porque você vai estar nutrindo o seu corpo. Quando eu falo comida de verdade, gente, é que eu deixo fora disso aí toda a parte de industrializados, embutidos, né? Que a gente não considera muito comida de verdade, né? Comida de verdade vem ou é um animal, carne de boi, carne de vaca, ovo, né? Peixe, ou vem da terra, né? É uma planta, né? É um vegetal, é uma leguminosa, é uma fruta. Isso é comida de verdade, tá? Um cereal, tá? O iodo, gente, ele é importantíssimo para a nossa tireoide, que é um hormônio que fica aqui nessa região, tá? Que, aliás, ó, vocês devem já ter percebido essa cicatriz que eu tenho aqui, que é porque eu tirei a tireoide, porque eu tive um nódulo na tireoide, mas não vem ao caso agora o assunto. O que eu tô falando é do iodo. A falta de iodo faz com que esse órgão aqui, a tireoide, cresça e forme um caroção, assim, né, que a gente chama de bócio, né? E isso era muito comum antigamente, tão comum que o governo, né, o Ministério da Saúde passou a exigir que fosse adicionado ao sal de cozinha o iodo. Então, toda vez que você bota um salzinho lá na sua batata frita, na sua salada, no seu arroz, no seu feijão, você está se alimentando também com iodo, tá? Porque é adicionado ao sal. Isso aí é uma exigência, tá? No Ministério da Saúde. Então, todo sal que é vendido no território nacional, ele tem iodo na sua composição, tá? Justamente para evitar o bócio, já que a população de antigamente, quando não tinha ainda essa regra, né, de adicionar o iodo, tinha muitos casos de bócio, né? E o caroço vai crescendo mesmo, fica aquela coisa enorme assim. Então, hoje em dia a gente encontra o iodo também adicionado ao sal de cozinha, tá? Também encontramos iodo nos peixes e frutos do mar, tá? O flúor também é uma questão de saúde, passou a ser uma questão de saúde pública, né? Por causa das cáries, que era uma incidência muito grande de cáries entre a população. Então, para fortalecer os nossos ossos e os nossos dentes, o governo também passou a adicionar o flúor, né, na água que a gente consome. Então, a água que vem da SEDAI, ela vem fluoretada, né? Quando você estudou lá no sexto ano, você deve lembrar, né? Quando você estudou lá atrás das etapas de tratamento de água, e lembrar que uma das etapas é a fluoretação, ou seja, adicionar flúor à água, né? Que vai ser depois levada para a população, tá? Então, gente, a gente viu aí a importância da água e dos sais minerais, tá? O capítulo não acaba aqui. Vem falando depois das substâncias orgânicas, né? Do carboidrato e dos lipídios. Mas a minha aula de hoje eu vou parar por aqui. Por quê?
porque eu não quero fazer uma aula muito grande, eu não quero, é tudo muito novo para vocês, para mim, né? Então eu quero ir com calma, não vamos nos atropelar, não há necessidade disso, nós estamos com a matéria em dia, né? Então, nós vamos com calma. Na próxima aula, eu vou estar falando das substâncias orgânicas. Aí, eu vou falar sobre todas, né? Eu vou falar desse resto do capítulo 3, que é carboidrato e lipídio. E vou falar do capítulo 4, que são as proteínas e os ácidos nucleicos, tá? Então, eu vou aproveitar na próxima aula e vou falar de todas as substâncias orgânicas. Hoje, eu só falei das substâncias inorgânicas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pausem aí o vídeo, voltem, assistam de novo, leiam a matéria que está no livro, tá? Os conteúdos que estão no livro, que vai da página, da página 30 até a 32, tá? Que vai falar das substâncias inorgânicas. Eu mandei uma lista de atividades aqui pela plataforma, peço por gentileza que vocês façam, podem olhar do livro, tem alguma coisa já de proteína nessa lista de exercícios, que não impede vocês de ler e responder, tá? E semana que vem a gente vai estar falando sobre esse assunto, tá? Esclarecendo as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, vocês são protagonistas aí do aprendizado de vocês, e eu espero que vocês levem isso com bastante seriedade, tá? E responsabilidade. Leiam os textos do livro, façam os exercícios, voltem à aula quantas vezes forem necessários, mandem pergunta para mim, se for necessário também, que eu vou estar, na medida do possível, respondendo a todos, e a gente vai tocando, né, os conteúdos e avançando nos conteúdos devagar, com calma, sem atropelo, tá bom, gente? E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo grande para todo mundo.